Meu querido, primeiramente, boa noite. Seja bem-vindo aqui à live Radar Profissões, tá certo? Eu estava falando aqui Uhum. para as pessoas que já estavam aqui conosco, né? Certo. E o intuito aqui da nossa live é a gente apresentar algumas profissões, né? Eu tenho convidado pessoas de diversas profissões, tá certo? E a gente poder aqui conversar, bater um papo sobre a profissão, né? A gente sabe que tem muita gente que às vezes tem dúvida, tem vontade de seguir aquela profissão, mas às vezes tem algumas dúvidas, e esse bate-papo é para isso também, para tirar dúvidas e a gente conhecer um pouco mais sobre aquela profissão. Então, seja bem-vindo, meu irmão, obrigado aí por ter aceitado o convite, e eu já queria deixar você à vontade, né, para você já Uhum. fazer sua apresentação, diga quem é Vicente, fique à Uhum. vontade aí para fazer suas considerações iniciais. Tá certo. Olá, meu amigo Leandro. É um prazer estar aqui nesse bate-papo, nessa live. Um abraço aí para todas as pessoas que estão nos acompanhando, essa gente aí querida que admira o seu trabalho, né? E que hoje, especialmente, em homenagem aí ao Dia do Professor, né? Para mim, realmente é uma honra, né? É um prazer enorme estar participando aqui dessa live nesse momento. É o momento onde a gente tem que realmente compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Deixa que eu me apresentar primeiro, né? Sou, Fique à vontade. sou professor Vicente de Paulo, mais conhecido como professor Paulo, aqui na minha cidade de Canindé, Ceará. Inclusive aí o Leandro já foi meu aluno lá no curso de administração, no curso Foi isso mesmo. superior, né? E assim, eu sou muito feliz, né? Sou muito feliz nessa profissão, inicialmente, né? Muito feliz, muito satisfeito. Eu sempre quis atuar na docência, ensinando, e eu me sinto realmente muito realizado. Mas deixa eu me apresentar, né? Primeiramente. Começar aqui falando, né? Sou pai da Pietra, né? Pietra, essa moça linda, ela tem 4 anos, vai fazer agora 4 aninhos, né? Conhecia a Pietra. Conhecia a Conhecer a Pietra. Pietra, isso mesmo. E sou filho da dona Jacinta, do seu Vicente, né? Aqui da empresa Multicor, das empresas Multicores. Irmão da Irialdo, da Pâmela, da Ana Jacinta. Essa é a minha família, né? Eu gosto muito, né, de praticar atividade física. Gosto aí de ir para academia. Sempre quando eu posso, né? Gosto também de jogar um vôleizinho de vez em quando, um beach tênis. É difícil, até o futebol tá mais difícil, né? Mas enfim, eu gosto de praticar aí atividade física, né? É o nosso lazer, né? Basicamente isso. De viajar, passear, ler um bom livro, né? É sempre bom, né, ter essas atividades que, queira ou não, agregam também na nossa vida, né? Na minha vida. E assim, esse ano, justamente nesse mês, né? Faz 10 anos que eu já sou professor, né? Que eu já sou professor. E assim, é engraçado porque, já me apresentando aqui um pouco, né? É engraçado que desde criança eu já brincava até mesmo, né? De ser professor, né? E assim, antes de ser professor, eu já também pensava, né, em outras áreas, né? Mas, de fato, eu acredito que é na docência onde eu realmente me encontrei e eu sou muito realizado no que eu faço, né? Eu acredito que eu sou muito bem sucedido naquilo que eu faço. E assim, Que coisa quando eu me boa. formei, eu sou formado, na verdade, né, em administração. Não sou formado em pedagogia, nem matemática, e química, eu fiz nada disso. Né? Sou formado em administração de empresas, né? Formado aí pela UES, Universidade Estadual do Ceará. E assim, lá na faculdade, na universidade, a gente não aprende a ser professor. Quem você é formado em administração, você sabe. Quem é formado sabe também que a nossa formação é bacharelado, não é licenciatura, né? É diferente. Mas, no meu caso, eu acabei prestando o concurso para o Centec, né? Sou professor hoje do Centec, já há 10 anos, professor de administração. Eu ensino realmente as matérias da área técnica, né? Ensino aqui na Escola José Vidal Alves, daqui de Canidé. Mais na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre a nossa escola.
E basicamente aí tem especialização em gestão de projetos, já ensinei nível superior em universidade, já ensinei em Pronatec, enfim, já dei vários cursos de formação, enfim, tenho aí uma certa experiência nessa área aí da docência, né, na área do ensino. Muito bom, meu irmão, muito bom. Né? Você falou algo aí e eu acho que de tudo que você falou, tem algo aí que me chamou a atenção, quando você disse que você se realiza em sala de aula. Né? E eu acho que todo profissional, seja ele qual for a área que ele trabalha, eu acho que um dos pontos principais é isso. Né? Aquele determinado profissional ele se realizar naquilo que ele está fazendo. Eu acho que parte desse princípio. É muito ruim quando você está num lugar ou quando você está exercendo uma função que você não se sente realizado, não se sente, tá certo, prestigiado, onde você faz aquilo como se fosse uma obrigação apenas, né? E dentro de tudo que você falou, me chamou a atenção muito sobre isso, né? Eu também, Vicente, queria lhe agradecer porque você foi um incentivador, né? Eu lembro muito bem que ainda na época da faculdade, eu não tinha nem terminado ainda a faculdade, mas você, por várias vezes, a gente conversando, né, nos momentos que tinha de intervalo e outros momentos, e você já dizia ali, cara, olha, investe nessa área, né? Você é um cara que tem desenvoltura, você se comunica bem, né? Você é um cara que tem evoluído, enfim, pensa aí, pensa direitinho, né? Se você não quer também aí abraçar a área da docência, né? E eu confesso a você que eu dizia assim, rapaz, eu ser professor, né? Eu acho que não é para mim, não. E de repente surge essa oportunidade para mim aqui. Eu morava aí em Canindé, né? Aí onde você reside, e aí por forças maiores, né, de trabalho do meu pai, a gente se deslocou agora, estamos em Pernambuco, né? Estamos em Belo Jardim, cidade aqui próxima a Caruaru, faz parte aqui do Agreste pernambucano. E aqui surgiu uma oportunidade, né, para atuar na docência aí nos últimos 2 anos, né, 2 anos, 2023, 23, 24 e um pouquinho desse ano de 25, eu pude atuar, né, como docente. E, assim, é, eu compartilho isso que você falou. Me realizei, me senti realizado, né? E quero fazer questão aqui de falar isso, lhe agradecer, né? Por esse incentivo que você deu aí na minha caminhada. Mas vamos lá, Vicente. Vamos começar aqui, Eu né? queria, Para a gente eu queria ganhar tempo. só, eu queria só acrescentar aqui mais uma fala também. De fato, né, é muito bom quando a gente realmente se realiza, né, no que a gente faz, porque aí deixa de ser um trabalho, né, passa a ser realmente um lazer, né. Então, a gente sabe que realmente aqui, também não vou exagerar, mas a gente sabe que tem os desafios do dia a dia, Sim, sim. mas de fato realmente é muito gratificante, né, você perceber que você está ali colaborando, né? Que você está realmente colocando em prática o que você estudou, procurando contribuir de alguma forma para o futuro daqueles jovens, né? Que de fato no futuro vão estar lá, ocupando lá as vagas de professores, de gestores, de diretores, de médicos, de empresários e por aí vai, tá certo? É isso aí. Vicente, vamos lá. É, vamos começar aqui. O papel do professor hoje, né? E aí eu queria lhe perguntar, como é que você enxerga o papel do professor nos dias de hoje, num mundo tão tecnológico e em constante mudança, né? A gente sabe que a educação, assim como as demais áreas, tá certo? Passaram nesses últimos anos por grandes transformações. E talvez uma das principais transformações que a educação ela passou foi a questão da tecnologia, né? A incorporação, certo? Da tecnologia no dia a dia, no nosso dia a dia, né? No dia a dia do docente. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco como é que você enxerga o papel Pronto. do professor para Esse, fazer essa mediação, né? Perfeito. Essa pergunta realmente ela é bem interessante, muito interessante mesmo. E assim, acaba sendo um desafio grande para o professor, porque de fato, hoje, para você aprender, não obrigatoriamente você precisa estar mais sentado no banco de uma sala de aula,
de uma universidade. Hoje, graças aí à tecnologia da informação, graças aí à internet, a gente consegue multiplicar o conhecimento de uma forma bem rápida, né, para todo mundo, de forma quase que instantânea, imediata. Né? E há um passado bem remoto, a gente observava que o conhecimento, a informação demorava mais a ser transmitida, demorava muito mais. Né? Hoje não. Hoje a gente observa essa questão da velocidade da informação, do conhecimento. E sem falar também da questão da inteligência aí artificial, que já é uma realidade e que, infelizmente ou felizmente, não sei, vai impactar todas as áreas, todas as profissões, não só a profissão de professor, mas também médicos, engenheiros, arquitetos, advogados. Toda profissão que você pensar vai ser afetada, ou já está sendo afetada, com a questão da inteligência artificial. E realmente é uma questão que deve ser debatida, deve ser estudada, controlada. Tem até vários filmes aí tratando desse aspecto. Né? Tem até um filme que trata que a máquina vai acabar sendo uma inimiga do homem, mais lá no futuro. Mas, enfim, né? Mas é algo que realmente não só está na ficção, mas também pode chegar a acontecer, né? Pode ser até aquelas histórias de teoria do caos, né? Enfim, mas o fato é o seguinte, o que é que eu percebo, né? A minha percepção, tá certo? Eu acredito que uma máquina, ela nunca vai ter uma alma, nunca vai ter um espírito, nunca vai conseguir colocar o caráter intrapessoal do ser humano, nunca vai conseguir ser autêntica, porque as informações que ela tem, tudo é com base de dados do que está registrado na internet. Todas as informações dela provêm basicamente de um banco de dados, que é um banco de dados gigantesco, que ela tem acesso às informações do mundo. Né? Então, de fato, ela nunca que vai ser autêntica. Vai estar sempre naquela história de praticamente copiando, mas reformulando com outras palavras. O segundo ponto, não vai ter assim um sorriso, né? Nunca vai sorrir, não vai brincar, não vai... Enfim. E o caráter pessoal mesmo, né? Da própria experiência, da nossa condição humana. Porque a gente pode observar que a aprendizagem, ela envolve diversos aspectos, social, emocional, cultural, psicológico, enfim, tem das mais diversas vertentes, perspectivas, entra nessa questão da aprendizagem, do conhecimento. Aí eu vejo o papel do professor, do educador, dele ser o quê? Um mediador, dele saber utilizar as tecnologias que tem a favor dele, para que, de fato, forme no aluno, no aluno, na pessoa que está ali querendo adquirir o conhecimento, formar um senso crítico, desenvolver o aspecto de como aprender a melhorar mais, a aprender mais, de uma forma mais rápida, melhor. Enfim, eu acredito que nessa perspectiva o professor entra como um mediador, um profissional na qual que vai saber gerir, administrar as tecnologias que tem, mas de forma a motivar, a desenvolver todo o potencial humano, nessa perspectiva, tanto do conhecimento relacionado ao relacionamento interpessoal, como no relacionamento intrapessoal, na questão do aprendizado, do conhecimento de mundo, de formar seres humanos mais críticos. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito nisso. Porque, assim, o que é que acontece? Se a gente for observar hoje, né, infelizmente já existem estudos sobre isso que tratam o seguinte, que das gerações anteriores, se a gente observar, sempre uma geração era mais inteligente que a outra. E agora, a partir dessa geração que está vindo aí, já existem estudos que indicam o quê? Que vai ser, infelizmente, menos inteligente do que a geração anterior. Por quê? Porque ao invés de você ler um livro, ao invés de você escrever ali um resumo, ao invés de você pesquisar, você só bota lá e ele dá a resposta.
E aí? Né? Da onde é que está sendo Entendi. formada a aprendizagem, o conhecimento? Não está sendo formado nenhum. Ou seja, os neurônios, as sinapses nervosas vão diminuir e aí a massa encefálica vai acabar reduzindo. Infelizmente, é isso, né? Infelizmente é isso. Viu? É isso, cara. Tem um colega meu, hoje ele é professor do IF, né? Ele contando a história de um rapaz, ele é da área da programação, contando que um colega dele, de fato, programador, ensinou o programa a programar por ele. Né? Enfim, chegou um determinado momento que ele ia para trabalhar, mas não fazia mais nada, ficava era jogando, gostava de jogar. E aí, Tá. depois de 5 anos, descobri que ele não fazia nada. Quem fazia era o programa que ele mesmo desenvolveu, e no final das contas ele tinha desaprendido a programar, não sabia mais nem programar. É brincadeira, né? Mas, enfim, acontece, né? Essas coisas. Então, acredito que o professor tem esse papel realmente de mediar, formar o senso crítico, fazer com que a gente aprenda de uma maneira mais rápida, mais eficiente, né? E sempre com esse senso mesmo, né? De estar questionando, de querendo aprender, enfim, É, procurar ter várias visões. eu vejo que não é fácil, né? Porque para a gente competir, né? Competir aí com a tecnologia, né? Eu tive essa experiência, né, recente, então eu pude visualizar isso na prática, né? E agora com essa lei, né, que surgiu agora nova, né, que limitando, né, a utilização do celular em sala de aula, enfim, isso é um assunto que até dá muito pano para manga, né? A É, live aqui, infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, é pouco, né, para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é o uso da tecnologia. Mas eu acho que ficou bem claro aí, eu entendi teu pensamento, Vicente, e concordo, né? Eu acho que a gente tem que usar realmente a tecnologia como nosso aliado, né? Mas sem deixar, tá certo, de trabalhar com alunas que é a que a gente chama de software skills, né? Que são as uhum. habilidades comportamentais, socioemocionais, enfim, tudo isso a gente precisa ter esse jogo de cintura. Mas vamos continuar. Você falou que a tua atuação docente, né? Você já está aí já no caminhar aí já de 10 anos, né, em sala de aula, já tem aí já uma experiência, e você falou que onde você hoje atua é a área técnica, né? É o ensino técnico profissional. E aí agora vem mais uma indagação agora em relação a isso, né? Que é a formação profissional e propósito. O ensino técnico e profissional tem transformado muitas vidas. Eu tive essa experiência, né? Recente e realmente é algo assim muito recompensador, né? Porque no meu caso aqui a instituição, a instituição que tem parceria, né, com a indústria, né, faz parte do Sistema S, então a gente trabalhava diretamente realmente ali com o aluno e às vezes até simultaneamente o aluno na escola e na indústria, né? Então a gente sentia um pouco ali como era o dia a dia daquele aluno. Então, o ensino técnico profissional tem transformado muitas vidas. Na sua visão, qual é a contribuição do professor nesse processo de transformação profissional? Trazendo a questão do ensino técnico, né? Na minha visão, é de extrema importância. Extrema importância. Primeiro porque, se a gente for analisar dados estatísticos, aqui não é o professor Paulo que está dizendo. Se você abrir aqui o site da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, se você abrir aqui o site de vários portais de notícias, Diário do Nordeste, CNN, são números, são fatos. A gente pode observar que, de fato, a educação profissional ela realmente tem transformado vidas, tem mudado a realidade da economia local, principalmente da economia. Principalmente da economia. Né? Então, é um impacto muito grande em uma cidade. Certo? Tanto da perspectiva econômica, como da perspectiva também da ótica da educação em si, cultural, enfim, todos os aspectos, até ambiental também. Então, na minha visão, o que é que acontece? Se a gente for analisar, tendo aqui como base a escola que eu ensino, a escola profissional José Vidal Alves, aqui de Canidé. A nossa escola ela está entre as 10 melhores escolas
do estado de Ceará. Está entre as Olha, 10 melhores escolas, né? O IDEB da nossa escola, 6,4, né? Só eu falei aqui do IDEB. O que é o IDEB? É o índice da educação, índice de desenvolvimento da educação básica. Em outras palavras, de uma forma bem simples, é o boletim da escola. Tem um boletim do aluno, o IDEB é o boletim da escola. Ele é medido também de 0 a 10. Basicamente isso, né? E ele foi criado aí pelo governo federal para avaliar todas as escolas, certo? Para saber se, de fato, o dinheiro que está sendo imobilizado, investido naquela escola, está tendo algum resultado. Porque hoje não é só as organizações, as empresas que trabalham com a questão da meta, não. As escolas também trabalham com a questão da meta, certo? Eles têm que, obrigatoriamente, melhorar a qualidade do ensino, que é justo, porque é o dinheiro público, não é o dinheiro do povo, dinheiro suado, então é necessário que o serviço público seja prestado com aquela história, com eficiência, com eficácia, enfim, né? Que tenha realmente efetividade. é Então, o só link, né? recomendo. Isso, exatamente. Então, de fato, né, se você for pegar, pelo menos aqui no nosso estado, o estado do Ceará, se você pegar das escolas públicas, aqui a gente está falando de escolas públicas, tá certo? Das escolas públicas, das 10 escolas públicas do Ceará, das 10 primeiras, com melhor IDEB, você vai observar que 8 escolas são escolas profissionalizantes, as EPs, Escolas de Educação Profissional, são EPs. Aí tinha uma escola, que era a escola agrícola, e a outra escola era escola da polícia militar, não lembro, era da polícia. Não sei se era da polícia ou era dos bombeiros, não lembro bem, mas era uma escola militar. Né? Aonde é que eu quero chegar? Quero mostrar que, de fato, a educação profissional, ela sim dá muito certo e que as autoridades, os governos devem continuar nessa proposta, nessa pegada aí de investir na educação profissional. Por quê? Porque o jovem, quando ele termina ali o terceiro ano do ensino médio, ele não tem só o diploma de ensino médio, mas ele também tem um diploma de ensino técnico. Aqui na nossa escola, a gente oferta sempre 4 cursos, né? 4 cursos dentro de 4 eixos. Né? 4 eixos. Tem o eixo de gestão e negócio, que é a minha área, que é a administração, onde tem o curso técnico em administração, tem o técnico em finanças e o técnico de comércio. E a escola sempre procura estar alternando entre esses cursos. Aí tem o eixo de gestão e comunicação, onde entra a parte da TI, que é desenvolvimento de sistema, curso de informática, curso de redes. Tem o curso do eixo de saúde, como por exemplo, aí tem o curso de enfermagem, pode entrar também em estética, certo? Mas aqui no nosso caso é o eixo de saúde e enfermagem. E também tem outro eixo, que seria, no caso, aí o curso de desenho da construção civil, né? O curso das áreas aí voltada para a área da engenharia. E aí onde é que a gente entra, né? Os profissionais, os professores da base técnica, que, no caso, professores da base técnica ficam responsáveis por lecionar, logicamente, as disciplinas técnicas voltadas aí ao curso, né? O que é maravilhoso para o aluno, né? Porque imagine só, um aluno que está entrando ali o primeiro ano, ele já vai, por exemplo, ele escolhe a administração, escolheu o curso de administração, ele já vai ter noções de informática logo, logo no primeiro ano do curso, vai aprender um pouquinho sobre história da administração, vai aprender contabilidade básica, vai aprender sobre ética, vai aprender sobre marketing, enfim, disciplinas que ele só veria se fosse fazer um nível superior. Nível superior. Claro que o ensino técnico é diferente do ensino do nível superior, mas cada uma com a sua especialidade, mas é algo próximo, né? Muito próximo. Mas a gente pode fazer a seguinte consideração. Se o aluno, ao final do terceiro ano, ele desejar continuar nessa área, parabéns, ele pode continuar na área de administração, economia, contabilidade, direito, que aí são áreas próximas, que inclusive estuda direito em administração, né?
Direito do trabalho, direito tributário, direito do consumidor, direito empresarial, enfim, né? São Sim. áreas aí que estão dentro aí da administração. Inclusive, o aluno de curso técnico, no nosso caso, tem uma noção também sobre essas matérias, né? Essas disciplinas. Pois bem, se o aluno quiser continuar, ele vai continuar nessa área, né? Enfim. Mas se ele não se identificou, ele pode fazer alguma outra área, pode ir para a saúde, pode ir para a engenharia, enfim, não é perdido. E assim, queira ou não, serve também para a experiência de vida dele, né? Queira ou não, a administração se aplica a tudo, né? É O que isso. você pensar, a administração se aplica a tudo. Inclusive, né, vale ressaltar que esse ano a administração está fazendo aí 60 anos, né? Olha, 60 anos que foi oficializado aí o parabéns curso, para né, de nós. administração, tá certo? Muito bem, olha aí. É uma profissão Formação. bem recente, muito embora a administração seja uma ciência antiga, bem antiga, que vem da Isso, época lá é dos verdade. egípcios e das civilizações antigas, né? Verdade. Certo? Então, professor de técnico em administração, técnico em informática, enfim, das outras áreas, é fundamental. Até mesmo porque, além da formação técnica em si, da formação que a gente procura repassar para os nossos alunos, é interessante a gente ressaltar também que sempre tem alguma disciplina, tem alguma cadeira que se relaciona diretamente às disciplinas da base comum. Português, química, física, biologia, matemática, né? Inclusive uma disciplina tem várias disciplinas da administração que a gente pode fazer um paralelo com outras disciplinas da base comum, né? Tem várias, né? Se a gente pegar aqui, tem matemática financeira, e que lá também se aplica, lá dentro da matemática. Disciplinas como teoria geral da administração, a gente pode fazer um paralelo também com história, com geografia, enfim, tem É, várias aí é um aplicações. E queira ou universo, não, já acaba ajudando também no Enem, tá certo? Acaba ajudando também no Enem. um universo amplo, né? Universo Muito bom, amplo. meu irmão. Acho que é muito satisfatório quando a gente, depois do curso, que encerra o curso, a gente se encontra com o aluno e o aluno, ele, de repente, consegue ali trabalho, né? Naquela área onde ele se formou. Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Mas vamos lá, Vicente. Vamos aproveitar o tempo, porque Eu queria só acrescentar, eu sei que está corrido, né? Mas assim, que eu me empolgo quando falo de educação profissional. Tem um ponto muito importante que eu não posso deixar de falar, que é a questão do estágio, né? O sim, aluno das escolas profissionalizantes do estado de Ceará, ao final do terceiro ano, no segundo semestre, ele não tem mais disciplinas técnicas. Ele tem o quê? O estágio, certo? Que o estágio é aquele momento onde vai colocar em prática o que ele viu lá em sala de aula. E é o governo do estado, ele paga uma bolsa para o aluno estagiário em uma empresa, em contrapartida, a empresa que está recebendo a mão de obra, o estagiário, ele tem a oportunidade de aprender ali uma profissão, de contribuir com o que ele aprendeu, e eles vai depender só dele, né? Se ele se justamente. destacar, o empresário vai ficar feliz da vida e vai fazer o quê? Vai contratar ele. Ele já ingressa logo de cara no mercado de trabalho, certo? E a gente pode observar que, de fato, pelo menos aqui, na nossa escola, na nossa realidade, é que os empresários, na maioria das vezes, eles querem sim contratar os nossos alunos. Só que o que é que acontece? Muitas vezes, ou quase sempre, eles acabam passando no vestibular de outra cidade, Fortaleza, Quixadá, ou Sobral, enfim. Ou até mesmo aqui na cidade, aí preferem focar mais no estudo. Preferem focar mais no estudo, né? Mas faz parte. Pelo menos a Isso. formação profissional foi ali concedida, né? A É. oportunidade de eles estudarem. Vamos lá. Vou ganhar tempo aqui. Vamos falar sobre influência, a influência do professor na carreira, né? Você já começou a tocar aí no assunto da Uhum. questão da influência. Antes de dizer assim, Vicente, só Perfeito. saudar aí a galera, né, que tá entrando aí, uma Perfeito. galera boa mesmo, e a maioria aí é tudo daí, viu? Eu tô vendo que é a galera massa aí do Canindé, eu acho que Uhum. pessoas aí, amigas suas, inclusive alunos, né? A gente Isso. vê aqui, Com muita certeza. gente entrando aqui, eu fico feliz com isso, né? E Aham. agradeço a todo mundo que está entrando aí na live. Fiquem à vontade para participar, tá certo? Tá Isso aí, certo. vamos lá. Eu queria saber se você já teve, né, algum momento marcante
que percebeu que o seu trabalho realmente transformou a vida de um aluno, né? Não sei, nesses 10 anos aí, eu acho que deve ter tido algum caso marcante aí para você. E aí, se eu queria saber se você, se aconteceu, você contasse para a gente aí a história real de aluno que Teve, se com destacou, certeza. mudou de vida, superou dificuldades, né? Fala aí para a gente aí se teve esse... Teve, com certeza, teve vários casos, né? Teve vários Conta um aí, tem casos, um aí tem muitas marcante histórias, tem muitas para a histórias, gente certo? ganhar tempo. Isso que Eu é vou assim, começar aqui por um aluno, né? Esse aluno, ele realmente, nenhum professor gostava dele, nenhum. Nenhum aluno acontece, gostava dele. Eu vou acontece. chamar ele de João, certo? Mas esse Certo. não é o nome dele, vou chamar de João só para ilustrar. Para você ter uma ideia, logo no primeiro ano, né, esse aluno, na minha aula, ele pegou, professor, eu passei ao banheiro? Aí eu falei, rapaz, mas eu comecei a aula agora, não dá para tu aguentar um pouquinho não, daqui a pouco tu vai. Aí, não, professor, tem que ser agora, tem que ser agora. Pois tá bom, aí pegou, foi ao banheiro, e o aluno demorando voltar, né? Demorando para voltar do banheiro. Eu sei que deu a hora de ir embora, o aluno acabou indo embora, né? Voltou para a sala só para pegar as coisas dele e foi embora. No outro dia, lá vem a coordenadora reclamar de mim. Paulo, o que foi que aconteceu? Que você liberou o aluno e o aluno, né, veio reclamar de mim e para acabar de completar, o aluno ele se envolveu numa briga. Nessa ida ao banheiro, ela não acabou se envolvendo numa briga. Mas, enfim, né, a gente fez lá o processo de intervenção, chamamos os pais dos alunos, né, conversamos e tal. Mas, enfim, o fato é que o aluno sempre se envolvia em alguma confusão, né? Era aquele aluno que não queria prestar atenção à aula, não queria nada. Mas, enfim, a gente sempre acreditando, né? Já alguns professores, né, chegaram até a cogitar a ideia de expulsar o aluno da escola, porque ninguém aguentava mais ele. Mas, enfim, mas vai ter uma reviravolta, né? Mas qual era a minha estratégia? Eu sei que ele gostava de dormir nas aulas. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava ele, olha, você vai me ajudar na minha aula, vai me ajudar a dar aula. Então eu pegava esse aluno e botava para ele ficar passando lá os slides. Quando tinha alguma atividade, alguma tarefa, eu chamava ele para me ajudar, enfim, para sempre ocupar ele, para que ele não ficasse parado. Sempre atribuir alguma atividade, né? Eu sei que ele acabou gostando de mim, né, das minhas aulas, começou a tomar gosto e também, por consequência, de tanta gente conversar e também das intervenções, das chamadas da escola, ele, por milagre, não foi. Depois o João, né, como sempre, né, sempre dando muito trabalho, mas de fato, de tanta gente persistir, né, conversar com ele foi tendo algumas melhoras, foi melhorando, conseguiu entrar no estágio, hoje, o estágio dele foi um sucesso. Ele, inclusive, estagiou no posto de saúde, fez muitas amizades lá, desenvolveu mais a parte da comunicação, fez muitas amizades, enfim. Hoje, esse aluno, por incrível que pareça, né, ele falava que queria estudar direito, mas ele acabou sendo professor. Hoje ele é professor, né, de uma escola de educação fundamental e está Tá vendo? muito bem mesmo, muito bem sucedido, né? Aí, enfim, e um caso, né, que a gente tem que fazer uma observação é que, de fato, que vem de uma família de condição de vulnerabilidade, o irmão era envolvido com drogas, enfim, tinha toda uma situação. E assim, a gente que é professor, a gente convive, né, com pessoas, com alunos, com diversas classes sociais, né? Diversas condições econômicas, desde o mais aquela condição bem humilde até alunos que têm uma condição financeira muito bem, obrigado, né? Enfim, existem muitas realidades, né? Existem muitas realidades. Eu acredito que o maior desafio da educação é fazer com que exista uma equidade. Eu acredito que é um desafio muito grande na educação, fazer com que todos consigam aprender, ter acesso aí às oportunidades, né? E, enfim, essa foi uma das situações, né? Mas, se você quiser, eu posso contar aqui outros também. Pode contar, já que a gente reiniciou aqui Eu a live, vou, rapidinho, pode Eu contar. vou, eu vou contar aqui uma rapidamente, né? Essa outra, eu acredito que mexa muito comigo, né? Tá relacionado mais ao relacionamento interpessoal e intrapessoal também. A gente tá falando muito sobre isso hoje, né? Mas, enfim,
a gente observa que no ambiente escolar existem alunos com todo tipo de situação, todo tipo de problema. Vou colocar aqui numa linguagem bem simples mesmo, né? É, enfim, tinha uma aluna minha, né? Essa aluna, inclusive, ela tinha até uma irmã gêmea, né? E vinha de uma situação de família onde os pais eram divorciados e uma das irmãs não conversava com a mãe, também não conversava com o pai, só conversava com a outra irmã, enfim. E essa aluna, ela tinha muita dificuldade, né? Tinha muita dificuldade na escola, tirava nota baixa, e a gente sempre chamando os pais para entender a situação. E, enfim, de tanta gente fazer intervenções com a aluna, chamar os pais e tudo para conversar, no caso, quem é mais era a mãe mesmo, né? A gente percebeu que ali tinha um problema muito grande. Qual era? O problema da falta de amor, de respeito da filha com a mãe, né? E a falta de comunicação, principalmente. Como é que pode você morar numa casa e a mãe não falar com a filha e a filha não falar com a mãe, se comunicar através de uma terceira? Entendeu? Acho que essa foi uma situação. E foi um desafio muito grande da gente. Estava lá eu, estava a diretora da escola, tinha a coordenadora. E a gente fez várias reflexões, conversamos, mas graças a Deus que fizeram a reconciliação lá na hora, se abraçaram, a mãe e filha, né? E foi um momento de muita emoção, né? Só que a gente tem que realmente se segurar para não também não se emocionar, né? Mas de fato foi algo positivo que a escola fez, né? Que foi realmente ali a união, né? daquela família. E hoje elas estão estudando, estão bem, né? Estão fazendo Que aí bom, faculdade. que Enfim, que bom. bom que deram continuidade aí aos estudos, né? E o mais importante, né? Que hoje tem união, tem paz naquela família. Tá Com certo? certeza. Muito bom. São essas histórias que cada vez nos motivam mais a continuar. A gente É, que está em sala de aula, os desafios são enormes, porque às vezes eu não sei você aí, mas aqui eu enfrentei desafio de pegar turmas com mais de 40 alunos, né? Então, assim, você ter ali, sabe, são 40 realidades diferentes para você lidar, né? E às vezes o aluno, ele às vezes dá aquelas osciladas, né, durante o ano, e apresenta alguns tipos de comportamento que às vezes você fica se indagando às vezes, e às vezes, ou na maioria das vezes, existem histórias como essa que você contou por trás. Histórico familiar, geralmente é histórico familiar, frustrações, situações emocionais, né, psicológicas, né, que tem aí casos aí de cada vez mais aumentando aí esses casos, né, psicológicos. Então, assim, para o professor é um desafio muito grande, porque o professor ele tem que em certas situações, manter o equilíbrio, né? Não perder ali, às vezes, a mão, porque, assim, veja, aquele primeiro exemplo que você deu daquele aluno, talvez se a escola tivesse expulsado aquele aluno, não tivesse ali, pelo menos, dado uma oportunidade, talvez esse aluno hoje, onde é que ele estivesse hoje? Onde é que ele estaria hoje? Né? A gente não sabe. Eu estou aqui só conjecturando, né? Talvez estivesse aí numa situação difícil. Mas, assim, a escola deu oportunidade, você abraçou como professor, provavelmente outros professores também devem ter abraçado, e aí está o resultado. Então, vale a pena acreditar nas pessoas. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço especial, Vicente, aí para nossa amiga Marleide Pinho, né? Irmã em Cristo também. Ela que é professora também, né? amém. Um Não sei se ela abraço. está em sala de aulas, se ela está em coordenação agora, eu não sei. Mas, né, prazer, irmã Marleide Pinho, ter a irmã aqui, viu? Na nossa live aqui, né? É da educação. Eu não sei se ela está mais em sala de aula assim diretamente, mas está ligada aí à educação. Vamos lá, agora é duas em uma, hein? Duas em uma. É isso Eita, aí. coisa boa. Olha, Uhum. Vicente, que conselho você daria aos professores que estão começando agora? É a primeira pergunta. Veja aí a Pronto. responsabilidade na Com resposta. certeza, né? E a segunda, e aos alunos, qual a importância de valorizar e reconhecer o papel do educador? Boas perguntas, excelente, né? Muito bom. Primeiramente, para os professores, né? Eu acredito que você deve fazer muito bem feito aquilo que você se propor a fazer. No caso, né? No caso, quem está começando a ensinar,
tá com uma bagagem muito boa, estudou bastante na faculdade, na universidade, tá cheia de teoria, de ideias novas, mas que, de fato, tem que haver uma inteligência emocional muito grande quando você está em sala de aula, porque a realidade é bem diferente, né? Como a gente colocou aqui, a gente vai observar que os nossos clientes, né, a nossa demanda são de diversos nichos, diversos segmentos de mercado diferentes. Então, eu acredito que o maior desafio para o professor que está iniciando é saber lidar com as diferenças, né? Com as diferenças e promover uma equidade dentro de sala de aula. Mas, acima de tudo, né? Tá sempre estudando, se motivando, acreditar no seu papel como professor, porque, de fato, é a gente que forma o médico, é a gente que forma o engenheiro, é a gente que forma o advogado, os administradores, enfim, a gente forma todo mundo. É a profissão que forma todas as outras. São os professores, né? Então, eu acredito que a profissão está começando a ser valorizada, está começando a se valorizar mais, certo? Antes não existia, a gente pode observar, não era tanta valorização. É necessário haver uma valorização ainda mais dos profissionais na educação. Se a gente for observar na Europa, os professores na Europa são muito bem valorizados, ganham muito bem. Estados Unidos, por quê? Japão, porque é outra cultura. Você vê no Japão, lá eles são reverenciados pelos alunos. É outra mentalidade, né? É outra mentalidade. E é diferente, e é importante que aqui no nosso país, né, no nosso estado, no nosso município, também aconteça a valorização dos professores. Porque, de fato, é aquela história, se você investe em educação, automaticamente você vai estar investindo em quê? Na saúde, vai estar investindo na segurança pública, vai estar investindo na sustentabilidade, na proteção do meio ambiente, enfim, você vai estar investindo na educação, mas que de fato você vai estar também plantando em várias outras áreas da vida, da nossa vida dentro da sociedade. E é muito importante o professor se motivar, acreditar em si, ter o seu autodomínio, a sua autoconfiança, porque, de fato, ele é um agente muito importante, transformador dentro da sociedade. Aquela história, se você planta o bem, você vai colher o bem, né? Então, eu acredito nisso. Da mesma forma, se você plantar o mal também, você vai colher o mal. Então, eu acredito que quem investe na educação, quem aposta na educação, quem planta na educação, só tem a colher sucessos. Só tem a colher sucessos, né? A gente vive em um país economicamente, sistema capitalista, onde obrigatoriamente, né? Aliás, não obrigatoriamente, quem nasce pobre não obrigatoriamente vai morrer pobre. Por quê? Porque tem a oportunidade de estudar, se desenvolver e ser um profissional altamente demandado dentro do mercado de trabalho. Um profissional altamente qualificado, certo? E se a gente observar, mais uma vez, puxando aqui sardinha, né, para a educação profissional. A educação profissional é uma forma rápida onde os jovens conseguem ter esse acesso aí ao mercado de trabalho. Veja só, um jovem terminando o ensino técnico, já começando a ganhar R$ 4.000, é bom, né? É um bom salário? É um bom salário. E essa é uma realidade. Né? Por quê? Porque tem concursos públicos, tanto para efetivo como para temporário, que salário inicial é R$ 4.000. Tem muitos casos assim. Tá certo? Enfim, eu acredito que a saída é na educação. A educação realmente, ela transforma as pessoas, né? Paulo Freire já dizia, né? A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo, né? Então, eu acredito que vai nessa perspectiva aí, tá certo? E sobre os alunos? E sobre os alunos, muito bom. E uma coisa está ligada diretamente à outra. Eu vou dar aqui minha própria experiência, né? Pessoal, é interessante que o professor em sala de aula, ele realmente também tem uma influência também externa dos alunos, tá certo? Quando a gente observa que aquela turma, os alunos, eles se esforçam mais, né, eles se dedicam mais,
automaticamente o professor também vai fazer o quê? Vai estar sempre procurando inovar, vai estar sempre procurando trazer uma coisa diferente, fazer uma dinâmica, trazer alguma melhoria. Mas também o contrário também acontece, a negação, né? Quando o professor percebe que a turma realmente está desmotivada, não acaba, não que o professor não vai deixar de cumprir o seu papel, mas que de fato isso ali também acaba desestimulando, né? Eu conheço pessoas que entraram na educação e que desistiram porque tiveram experiência negativa em sala de aula e aí deixaram a profissão. De repente poderia ser um grande professor, um grande educador, mas acabou caindo aí na primeira barreira, né? Então é necessário que os alunos, né, tenham respeito pelos seus professores, prestem atenção às aulas, façam perguntas, se interessem, enfim, contribua positivamente no ambiente de sala de aula, porque quando acontece essa energia positiva, esse ambiente de interação, de ânimo, professor-aluno, aluno-professor, eu acredito que a questão é só de crescimento. Eu acredito muito nisso. Então, é necessário, sim, que os alunos eles valorizem, apoiem o professor, o educador, porque a gente, Leandro, a gente é ser humano, certo? Ah, o professor Paulo sabe de tudo? Eu não sei de nada. Todo dia eu estou aprendendo, eu estou É estudando, isso, né? é isso. Estou me esforçando, tá certo? Então, vai ter algum momento, até mesmo nas matérias, nas disciplinas que a gente ensina. De repente, o aluno pode perguntar algum assunto, algum conteúdo que a gente não sabe. E aí a gente tem que ter a humildade de aceitar, eu não sei, mas eu vou estudar, na próxima aula eu vou lhe dar a resposta, eu vou lhe ajudar. Tá certo? Então, é a questão do aprendizado constante, né? Nunca deixar de estudar, tá certo? Eu acredito muito nisso. Muito bem, Vicente. Olha, só agradecer aqui a participação, né, a interação da nossa irmã Marleide Pinho, né, ela colocou aqui que cada vez mais está desafiador, né, para o professor, colocou aqui, na hora que você estava falando aqui, ela fez alguns comentários, né, ela colocou a questão da desvalorização, que infelizmente ainda existe, né, é marcante no nosso país, tem melhorado, né, a gente também tem que exaltar aquilo que está bom e torcer Uhum, para que os avanços continuem, né? E ela colocou aqui também, quando você falou que o professor aí, que você citou, né, acabou deixando a profissão, ela botou aqui se frustrou, né? Existe muito isso. Estou falando aí, uhum, Vicente, de algo aí, essa questão do professor também reconhecer que ele não sabe de tudo, né? Ele também uhum, está ali para aprender, né? Eu sempre fazia o seguinte, sempre quando começava uma turma nova, né, eu sempre fazia questão, dentre outras coisas que a gente falava, eu falava o seguinte, gente, ó, deixa eu dizer para vocês, o professor, ele não é 100%, né? O professor não sabe de tudo. O professor também aprende junto com vocês, tá certo? Então, eu dizia isso, não era para demonstrar uma falsa humildade ou para querer, sabe, impressionar. Não, é porque é a realidade. Como é que eu vou começar uma turma, como é que eu vou começar uma aula dizendo que sei de tudo? Vai uhum, dar errado. Né? Por quê? Porque a informação hoje, ela não é mais como é antigamente. Né? As informações hoje é de forma instantânea. O aluno tem a informação ali na palma da mão dele, de forma instantânea, em segundos, um clique. Então, eu acho que respeito quem age diferente, mas eu acho que o professor ele tem que agir dessa forma. Ser humilde para ouvir, né? Claro, o professor detém aquele determinado conhecimento, senão ele não estaria ali, né? Então você tem que estar capacitado para aquilo ali. Mas ao mesmo tempo você tem que entender, estou ali na sala de aula, né? Mas estou ali também para aprender junto com o aluno. Até porque hoje, né, você está aí, eu acho que é uma diretriz também aí da escola, né? De que hoje é a chamada sala de aula invertida, né? Que se chama, né? Onde o professor deixa de ser o protagonista, né? E o aluno é quem é aí, né? Quem realmente toma a frente e o professor vai só mediando, né? Esse é o grande desafio de hoje da educação. Então deixou de ser aquela aula antiga, né? Só o é, professor falava, o
professor ia para o quadro, escrevia, acabou isso, né? Acabou isso. Hoje, cada vez mais, a dinâmica da aula tem que ser diferenciada, né? Eu acho que você concorda com isso, né? Isso, concordo, com certeza, né? É, de fato, foi o que a gente conversou aqui, né? De fato, o professor ele tem que ter essa abertura, tem que ter essa mentalidade de usar a tecnologia hoje a favor da educação. Existe até, já acrescentando aqui um pouco, a questão da gamificação, voltado também para aprendizagem de várias plataformas, enfim, não só das questões dos recursos das multimídias, das tecnologias, mas também recursos tradicionais gamificados também que dá para se utilizar dentro de sala de aula. Enfim, é realmente um universo muito grande. Existe até especializações e estudos nessas áreas para melhorar ainda mais a questão da didática, do aprendizado dentro de sala de aula. E hoje é muito importante fazer realmente esse trabalho em sala de aula investida, procurar desenvolver o senso crítico, os debates, não só o professor não está mais ali para estar vomitando as ideias, não, é fazer eles pensarem, Isso. né? Encontrar as soluções, passar os problemas, encontrar soluções, vai muito nessa perspectiva aí, nessa metodologia. Verdade. A irmã Marlene botou aí, ó, o aluno ativo, né? E é isso Isso. mesmo, né? É a gente procurar aí, é um dos grandes desafios para a educação, para o professor em sala de aula, né? Ela botou aí, ó, usar a tecnologia a favor dos mesmos, né? A É. favor dos alunos. É isso, irmã Marlene Pinho, contribuindo aí com a nossa live. Coisa boa. Obrigado, minha irmã Marlene. Obrigado mesmo aí pela sua participação. Agradecer a todo mundo. Ó. Apesar da outra live ter caído, viu, Vicente? Uhum. Praticamente todo mundo que estava lá voltou. Coisa boa, Né? viu? Eu estou Muito vendo bom. aqui que Um abraço é, aí para todos que a, estão acompanhando a gente. a turma realmente fiel aqui. É, Agradecer aí a galera boa aí, realmente aí acompanhando a live, isso né? aí. Nos ajudando, contribuindo. Isso é muito importante, né? Vocês aqui junto conosco na live, enriquece a live, né? Com certeza. E faz com que a gente E continue ali. assim, viu, meu amigo Leandro, professor Leandro? É, professor não ganha dinheiro. Dá sim. Você pode empreender, você pode abrir um curso, você pode vender cursos Sim, online. Agora mesmo, na nossa escola, a gente fez a semana do administrador. E uma das palestrantes, ela cursava medicina, isso aqui ela cursava medicina e desistiu de medicina para estudar administração. E hoje é professora de administração, tem um cursinho, né? tá E vendo? hoje ela é uma pessoa milionária, né, na área. Vende áreas muito bem sucedida também financeiramente, né? E assim, Olha aí. a questão também do sucesso ela é muito relativa, não está só atrelada também à questão financeira. Claro que a financeira é muito bom, né? Quem é que não, Sim, não sim, vai sim. gostar de dinheiro, tá certo? Mas enfim, mas não é tudo. O dinheiro vai ser o quê? A consequência do seu trabalho, do seu esforço, né? Tudo vem com o tempo, né? E isso é bem interessante, porque muitas vezes a gente acontece muito com jovens. Ou chegou numa empresa, ou então que o professor começou, já quer amanhã ser o diretor, amanhã já quer ser o diretor, o presidente, enfim. Né? Tu não, vai levar um tempo, é um processo. A Tem que ter caminhada calma, né? é longa, tem que ter Tem que calma, tem ter que ter calma. humildade, certo? Sabe Mas da minha sempre também. com os pés no chão, estudando, ter a ambição de crescer, porque sem ambição de crescer também fica difícil, né? Então, eu acredito, vai mais claro, para crescer tem que desenvolver o cognitivo, ter um bom relacionamento, enfim, buscar aprender, um aprendizado constante, estar sempre ali disposto, ter espírito de equipe, procurar estar sempre aceito a melhorar novas ideias, a também ser firme quando é preciso, colaborar, enfim, exercer um papel de liderança mesmo. Eu acredito que você o ser humano, o profissional, não só para a questão da educação, mas seja qual for a área, né? Eu acredito que para que o profissional ele venha a crescer, venha se desenvolver, é necessário, primeiramente, ele acreditar em si, né? E procurar estar sempre desenvolver as suas competências, as suas habilidades e ter muita atitude, porque nada é fácil, né? Sucesso só vem antes, aquela história, né? Só vem antes lá no dicionário, né? A gente tem que trabalhar muito, suar para que a gente possa ter sucesso. É isso. Muito bem. A irmã Marlene botou aqui, caiu de gaiata. Caiu não, minha irmã.
Sua interação aqui, sua participação foi importante, né? Abraçar aqui também o meu amigo, irmão Edilson Augusto, aí também de Canindé, pastor Elias Filho, está lá em São Paulo, né? Pastor Júnior, boa noite, queridos. Boa noite, pastor, seja bem-vindo. Olha, Vicente, a hora vai passando aí, né, muito rápido e a gente está chegando praticamente aqui ao finalmente da live, né? Mas Isso. eu queria deixar esse espaço final aí, eu depois vou encerrar, mas antes, queria deixar esse espaço final aí para você fazer suas considerações finais, né, e você deixar uma mensagem. Amanhã é o dia do professor, né, dia 15 de outubro, né, então fica à vontade aí para as suas considerações, meu irmão, para a gente poder caminhar para o final. Eu queria mais uma vez aqui agradecer a participação, né? Parabenizar você, Leandro, professor Leandro, aí por esse brilhante trabalho. Eu gostei bastante. Parabenizar também a todos os professores, né? Que de fato fazem toda a diferença aqui no nosso país, no nosso Brasil, no nosso mundo todo. São que seria da gente se não fossem os nossos mestres, os nossos professores, e ressaltar também a importância, né? Ressaltar a importância do elemento humano, porque em meio a tanta tecnologia, a tanta informação, é necessário que a gente tenha mais humano, seja mais humano, né? E que de fato a gente expresse isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa profissão, porque muito se fala sobre a questão da empatia, de equidade, mas muitas vezes a gente acaba negligenciando isso, né? Porque quando surgem aí as dificuldades, as barreiras, os desafios, às vezes a gente pensa é melhor se livrar do problema do que tentar resolver o problema, né? Então aí eu acredito que a gente deva trabalhar mais nesse ponto, na questão da humanização, que é de fato, né? O que vai nos diferenciar de fato é isso, né? Da questão das tecnologias, das máquinas, da inteligência artificial, é de fato o nosso elemento humano. Hoje já tem centenas de inteligências artificiais aí, já tem até mestrado, especializações aí na área de inteligência artificial. E não sei se você já pediu para alguma inteligência artificial gerar imagens, porque tem inteligência artificial que gera Sim, imagem. Mas se você observar, não tem vida. Eu acho que falta alguma coisa, falta aquele brilho do que é natural, tá certo? Por verdade. mais que hoje a tecnologia tenha avançado tanto, não é como algo real, né? Aí falta ali vida, falta o brilho, tá certo? Então, eu acredito que a gente deve trabalhar bastante nessa questão da humanidade, da espiritualidade, enfim, eu acredito que são aspectos que fazem com que a gente cresça, tanto pessoalmente como também profissionalmente, porque todos nós somos o quê? Feito de carne e osso, né? A gente é feito de carne e osso. Então, o que está ali na frente, em sala de aula, na frente daquele quadro ali, é alguém que tem problemas, né? Dia a dia tem filhos, enfim, tem família e que passa pelas mais diversas situações, né? Então, a gente também precisa ter um cuidado, um olhar especial, um cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, porque a vida é só uma mesmo, né? A vida é essa. Então, eu acredito que a gente É tem que verdade. se amar primeiro. Não é questão de egoísmo, nada disso. Não, mas para que a gente possa amar o outro, é necessário também a gente estar bem, para que a gente possa dar todo cuidado, atenção que o outro merece, que os nossos alunos merecem, tá certo? Muito bem. Vicente, professor Vicente, né? Isso. Olha, cara, obrigado pela tua participação, meu irmão. Obrigado, assim, por ter aceitado o convite logo de cara, né? É um Uhum. projeto novo, né, que eu comecei, né, se eu não me engano, foi a primeira live que eu fiz aqui, foi em maio, né? Projeto que surgiu de repente, assim, não foi nada programado, né? Assim, que eu já pensava antes, não. De repente surgiu essa vontade, esse desejo de poder também, não somente aqui, não é a live pela live, né? A intenção desse projeto aqui, que é o Radar Profissões, é ajudar pessoas, contribuir, né, um pouquinho com conhecimento, com aquilo que a gente sabe, né? E vocês que têm aceitado o meu convite, né, para estar comigo aqui nessa live, batendo esse papo, né? E a gente poder, de alguma forma aí, influenciar de forma positiva,
as pessoas, né? A gente tem tanto conteúdo aí nas redes sociais, né? N conteúdos aí, e aqui eu não quero fazer juízo de valor de nenhum conteúdo aí. Mas, assim, eu sinto falta de conteúdos assim, né? De conteúdos que realmente tragam aí algo positivo, né? Algo positivo diante de tanta negatividade que a gente vive atualmente. Então, cara, obrigado aí por ter aceitado o convite, ter estado aqui comigo, né? Em mais uma edição aqui, né? Sucesso aí na sua caminhada, né? E dizer a você que mais para frente aí vou lhe convidar novamente, Com viu? certeza. Porque, como eu lhe falei, a ideia é que isso aqui vire um podcast, né? Eu estou aí orando e Amém. planejando, né? Porque a gente tem Amém. também a fé, ela precisa da ação também, né? A gente Glória a aprende Deus, é isso, né? verdade. Então, estou me planejando direitinho para que esse momento aqui vai virar um podcast, aí vamos para estúdio, aí vai ser um negócio mais aí, Amém. Amém. a gente vai evoluir para uma nova etapa, né? Com a permissão de Deus, e aí eu vou lhe convidar novamente, tá certo? Com certeza. Estarei aqui Para disponível, né? você Com certeza. participar, tá certo? E é muito bom, né? Só Será uma abraçar todo alegria. mundo que participou, tá certo? Irmã Marleide aqui botou, ó, creio que um dia nosso país vai valorizar nossa profissão e que as famílias cumpram com o seu papel. Muito bem, irmã Marleide Pinho, é isso mesmo, tá certo? E agradecer a todo mundo que participou, né, que contribuiu, que colaborou para que a live de hoje acontecesse, tá certo? E já convidar vocês, ó, deixa eu dizer duas coisinhas aqui e eu vou encerrar, certo? Vou liberar vocês, vou liberar também o professor Vicente. Essa live ela vai para o meu canal no YouTube, tá certo? Todas as lives que eu tenho feito, queria que você me ajudasse também indo lá. Leandro Cunha, se você procurar lá, você vai encontrar Leandro Cunha, e aí vai ser fácil, porque as lives vão estar todas lá. Inclusive essa hoje também de Vicente. Nós vamos, professor Vicente, estarei colocando lá também. Me ajude lá, seguindo meu canal, tá certo? Para que a gente possa ampliar ainda mais esse projeto, tá certo? E dizer que no mês de novembro tem mais. Vamos aí estar convidando um outro profissional ou uma outra profissional para estar aqui comigo, tá certo? Conversando sobre outras profissões também, assim como o professor Vicente esteve comigo. Então, gente, obrigado por tudo. Obrigado, professor Vicente. E dizer a vocês aí, até a próxima. Muito obrigado. Um abraço, gente boa. Foi um prazer. Estou às ordens, meu amigo Leandro. Um abraço. Forte Valeu. abraço. Olha, Um deixa eu abraço dizer a aqui, ó. todos. Meu aluno aqui foi meu aluno aqui, ó, o Rian. Parabéns pela live, professor Leandro. Valeu, Rian. Obrigado aí pelo apoio. Brother, valeu, obrigado, meu irmão. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, E a gente se vê em novembro. Valeu. valeu. Tchau, tchau.